Louquinho e ex-marido vão a júri popular após mudança na classificação do crime. Conta os detalhes pra gente, tela cheia pro Simon Lima ao vivo. Simon Lima. Os detalhes pra gente com exclusividade aqui no Campeão. Tô com você, Simon. Muito bom dia. Hoje é boa tarde, né? É bom dia, eu não almocei. Oi, Wellington. Bom dia pra você, bom dia também pra quem nos acompanha aqui no Ronda Campeão. Um crime que ocorreu ali no dia 6 de outubro de 2024, que inclusive acompanhamos de perto todo este acidente provocado pelo influenciador Louquinho e o namorado dele, Stanley Gabriel, que estavam na condução de um carro, acabaram ali atropelando e tirando a vida de duas mulheres, a Cassandra e a Marli. Além disso, duas crianças ficaram gravemente feridas na época do acidente, né, que ocorreu no dia 6 de outubro do ano passado. E até agora não se sabe o que deve ser feito, o que vai ser feito com estes acusados. Vale lembrar também, Wellington, que na época o namorado do Louquinho, o Stanley, foi preso, mas Louquinho nunca chegou a ser preso pelo acidente. Somente o namorado dele, o Stanley, que na época era quem conduzia o carro sem habilitação, né? Ele chegou a ser preso, mas agora já se encontra em liberdade. Ou seja, os dois acusados de homicídio, de duplo homicídio, estão soltos e devem passar pelo tribunal do júri, que julga justamente esse tipo de crime contra a vida humana. Inicialmente, os dois foram ali e iam ser julgados por homicídio doloso, quando assumem o risco de matar. Posteriormente, a justiça voltou atrás, falou que eles vão responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. No entanto, agora eles devem sim passar pelo tribunal do júri por homicídio doloso, né, pelo atropelamento e morte da Cassandra e da Marli em outubro de 2024, na BR-316, na zona sul de Teresina. Ao meu lado está a doutora Zilda Vitória, que é a defesa da família das vítimas, da família da Cassandra e da Marli, que vai conversar conosco acerca disso. Doutora, inicialmente eles iam responder por homicídio doloso, porque de fato assumiram o risco de matar. A PRF constatou que eles estavam em alta velocidade, que mudaram de faixa drasticamente, depois mudou para homicídio culposo, quando na intenção de matar. O que está acontecendo hoje? Eles devem passar pelo tribunal do júri por homicídio doloso, correto? Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E justamente, o desembargador Vidal, ele reconheceu que houve sim dolo por parte tanto do Louquinho, mais conhecido, e também do Brisac. O que levou como prova essas questões foi, como você falou, em alta velocidade, sem habilitação. Ambos estavam sem habilitação. O carro era do Louquinho, mas foi emprestado para o Brisac. Fizeram uma manobra abrupta, então todas essas documentações, questão de laudos periciais e provas testemunhais foram levadas em conta para que pudesse chegar ao tribunal do júri. De fato, na época em que a justiça voltou atrás, né, falou que não foi homicídio doloso, porque foi um acidente comum, houve esse protesto, acredito que não somente Teresina, mas o Piauí, de fato, ficou assim estarrecido, porque, foi comprovado que os dois estavam sem habilitação, estavam em alta velocidade. Isso, a Polícia Rodoviária Federal foi quem constatou que eles mudaram de faixa bruscamente, que o carro não teve nenhum defeito, mas que agora, diante de tudo isso, devem sim responder por homicídio doloso e lesão corporal, que é em relação às crianças que também foram feridas, né? Justamente. Eles irão responder por crime dolosos e, inclusive, também lesão corporal de forma grave, porque ainda hoje tem uma criança que não se recuperou totalmente, até por questões financeiras também, porque nenhum dos dois prestaram nenhum apoio, nem questão, pelo menos ao ligar para a família, para dar alguma opinião sobre o caso, a ajuda financeira, a família vem se sustentando com base na sociedade mesmo. A sociedade vem ajudando, elas vêm fazendo rifa para arcar com esses medicamentos, fisioterapia e todos esses quesitos. E é interessante porque na época, se não me falha a memória, a justiça determinou que os dois pagassem, se não me engano, 2/3, né, de um salário
as crianças que ficaram feridas, né? As filhas da Cassandra, né? E da Marli ali, que de fato foram atingidas, ficaram sem mães, e eles ainda continuam a pagar esse salário, eles continuam a cumprir essa decisão da justiça ou abandonaram esse pagamento? Na verdade, eu não posso afirmar que eles continuam a cumprir, porque continuar de uma certa forma, eles deram algum valor de um determinado tempo. Mas o que aconteceu, na verdade, é que, infelizmente, eles não pagaram nada. Não pagaram, o juiz determinou que fosse feito o pagamento para ambas as crianças, mas em nenhum momento eles pagaram sequer qualquer valor. E, salvo engano, eles pagaram sim, mas foi R$1.000 para uma só criança. Que R$1.000 para pagar fisioterapia, medicamento, infelizmente não dá para quase nada. De fato, é assim, uma situação triste, porque na época era eleição, segundo turno das eleições, se não me falha a memória, 6 de outubro. Para quem nos acompanha agora, para quem chegou, estamos falando do caso do acidente do Louquinho, onde ele emprestou o carro para o namorado que não tem habilitação. Eles estavam dentro de um veículo considerado de luxo, na BR-316, quando, em alta velocidade, mudaram de faixa, atropelaram e mataram a Cassandra e a Marli. Além também deixaram 2 crianças gravemente feridas na BR-316. Eles devem passar pelo tribunal do júri por homicídio doloso, estão soltos, respondendo em casa, estão soltos, né? Por mais que a justiça determine que eles respondam ali, dizendo que estão presos em casa, mas estão soltos em tese, porque estão em casa com a família. A defesa vai pedir a prisão, vai entrar com algum recurso, né, nesses próximos julgamentos agora que deverão ocorrer? A defesa pretende sim entrar não com recurso, mas questões de prisão, porque pelo que vem acompanhando é que o Louquinho também de uma certa forma vem visitando outros estados, então a gente tem um receio que eles possam, de uma certa forma, danificar provas ou até mesmo não encontrá-los, porque a gente nunca sabe, né, o real motivo que pode acontecer, então a gente precisa trabalhar com todas as hipóteses, porque a gente está trabalhando aqui com 2 vidas que vieram a óbito e 2 crianças que uma está em estado gravíssimo ainda. Comentou comigo nos bastidores, para a gente poder encerrar, que eles não estão ali, de fato, fazendo o pagamento como foi ordenado, mas que iriam pedir, se não me lembro agora a palavra, na questão da apreensão dos bens dos 2, correto? Isso, a gente inclusive acabou de sair do tribunal para fazer um despacho requerendo o bloqueio das contas bancárias, bloqueio judicial para ver se tem bens, porque realmente é o direito à vida, é a subsistência das crianças. As crianças já perderam a mãe, já está com um abalo psicológico muito grande e não tem nenhuma ajuda médica nem nada, então a gente precisa zelar por isso. Como é que está as crianças, o estado de saúde delas hoje? Eu tinha comentado que elas não têm condição de fazer uma fisioterapia, alguma coisa. Como é que elas estão? O estado, obviamente, psicológico deve estar abalado ainda hoje, porque estão falando de mãe, mas como elas estão hoje, atualmente, com quem elas estão? Eu tenho informação de uma criança que ontem eu estava conversando com a da família que veio a óbito. Quando fala da mãe dela, a menina se treme, ela chora. Então, até assim, me emociona um pouco, porque é uma causa muito extrema, assim, para as crianças, passar a criança de 8, de 9 anos, passar por isso, e a gente não vê nenhuma sensibilidade da outra parte. Então, uma criança, ela está bem em questão de saúde, mas psicologicamente está muito abalada. Outra criança, ela ainda não está andando, por questões do próprio acidente, e está vivendo assim, de rifas, de ajudas de vizinho, e infelizmente não tem como elas terem pelo menos a dignidade, a saúde, um fisioterapeuta melhor que possa arcar com as questões físicas que ela está tendo agora, as limitações físicas dela, e as crianças estão desse modo, vivendo com tios ou com avós. Tá certo, são essas informações, doutora Zilda, muito obrigado pelo seu tempo, por explicar de fato essas novas informações, foram bem esclarecidas pela senhora. A gente vai seguir acompanhando esse caso, porque é um caso emblemático que chama a atenção,
porque, mais uma vez, estamos falando de dois suspeitos, dois acusados, que conduziram um carro sem habilitação em alta velocidade, provocaram a morte de 2 mulheres na BR-316, a Cassandra, a Marli, estão soltos. A defesa comentou que, de fato, as crianças estão em uma situação triste, não devem estar ali recebendo um apoio financeiro por parte do Stanley, por parte do Louquinho. A defesa deve pedir a prisão desses 2 acusados, que, como bem pontuamos, estão aí em outras cidades, visitando outros estados, que assim, é uma situação triste que nós mesmos também nos colocamos na situação da família dessas crianças, né, do caso envolvendo o influenciador Louquinho e o Stanley, Wellington. Bom, vamos continuar aguardando aí, né? Agora ver no júri popular o que de fato que vai acontecer nesse caso do Louquinho. O cara era um influenciador, para você que é de outro estado aqui da nossa região, vivia um dos melhores momentos da sua história, né? Conseguindo aí o que a gente chama de publis, né? Conseguindo recursos, construindo patrimônio, e aí assumiu aí um risco muito alto. Primeiro, de dirigir um carro em alta velocidade, sem habilitação, numa via como essa, que já não possui calçada, né? E aí, um certo horário da noite, acabou acontecendo essa tragédia. Claro, eu acho que é um conjunto de fatores que levou a essa tragédia. Cuidado, conjunto de fatores, mas quem de fato assumiu o risco maior foi quem vinha no carro com a alta velocidade, no caso foi o Louquinho e o namorado dele, né? Vamos ver agora o que é que o júri popular vai decidir. O que a gente quer de fato, porque essas famílias são famílias carentes da região, perderam entes queridos, ficaram desassistidas, né? E precisam de muito apoio. É uma dor gigantesca, meu irmão. Você nunca espera. Agora, eu também penso que essa tragédia ainda hoje não serviu para mudar o cenário da realidade das calçadas lá nesse lugar. Se você for lá, ainda está do mesmo jeito. Essas sucatas ainda hoje tomam conta de tudo, né? Você tem uma ideia aí, ó. Aí eu acho que é mais de 5 metros que era para ser de calçada. Aí era para as pessoas estarem transitando sem nenhum risco, se não tivesse esse tanto de bagulhada de caminhão aí no meio, né? Então eu penso também que a gente tem que averiguar essa situação aí, não pode deixar ela como está. Eu não sei se é possível responsabilizar também as pessoas que estão tirando essas áreas, estão tirando a área de segurança dos pedestres aí nessa região, gente. Isso é grave, a gente tem que não só punir quem de fato assumiu o erro, nesse caso específico do Louquinho, mas tem que evitar que novos casos, novas tragédias como essa aconteçam. Isso é que é o mais importante também, porque senão pode virar uma série de acidentes em série. E é isso que a gente não quer que aconteça de maneira nenhuma, né? Não adianta, tá lá o empresário, coloca lá as cores dele lá, olha, ó, um monte de bagulhada véia, e aí o pedestre não pode andar. E por isso que vai lá pro meio da pista. Por isso que fica dependendo da sorte, dependendo da pessoa que vem no carro entender que, ó, que essa área aqui é a única maneira da gente passar desse jeito. Mas e aí? Enfim, meu irmão, não é fácil não, vamos ver o que é que esse júri popular vai decidir, tá? Obrigado, Simon Lima. Vem pra cá que eu quero falar da Maíra.